confusão e entendimento. Parte 4. Ains correu pelas ruas. O vento quente entrava pelas fendas de seu capacete, soprando sobre o local que correspondia a seus olhos. Talvez se ele tivesse olhos, ele estaria piscando sem parar, mas Ains não tinha órgãos sensoriais, então tudo que ele sentiu foi o vento soprando. Olhando para baixo, ele viu a terra passando por ele sob seus pés, como uma flecha disparada. Ele não sabia se era porque estava perto do chão ou por algum outro motivo, mas parecia que estava se movendo mais rápido do que realmente estava. Claro, ele não estava nem um pouco assustado. Ainda assim, toda vez que seu corpo saltava, ele canalizava reflexivamente mais força em suas pernas. Embora Ansuki pudesse manter o equilíbrio bem, ainda era um hamster, embora gigante. Ains precisava abrir bem as pernas para montá-lo, e essa postura instável de montaria foi agravada pela falta de rédeas, bardagem ou sela. Mesmo alguém com equilíbrio extraordinário como Ains tinha que ter cuidado para não cair. Vai ser difícil balançar minhas espadas enquanto cavalgo em Ansuki. Talvez eu devesse mandar fazer um conjunto de arreios e bardos para ele em breve. O ferreiro-chefe está fazendo uma armadura chamariz. Talvez eu pudesse conseguir alguma ajuda lá. Não foi apenas a cavalgada instável que trouxe esse assunto à mente, mas também por causa da forma que cavalgava ao lado dele. Narberal foi montada em um cavalo enquanto permanecia logo atrás de Ains. Ela montou uma estátua de animal, cavalo de guerra, um item mágico que convocou um destrier maciço em baralhos de placas pesadas. Ela era uma visão deslumbrante, guiando habilmente seu cavalo gigantesco enquanto ele galopava pelas ruas da cidade. Seu rabo de cavalo balançava com o vento e sua capa marrom esvoaçava atrás dela. A maneira como ela se sentou ereta na sela foi como se tivesse saído diretamente de uma tela de cinema. Em contraste, Ains montou um hamster gigante. Como ele poderia competir? Ele olhou para frente, o desespero enchendo seu coração, e viu um grupo de homens ali. Eles eram uma equipe de 4 pessoas e pareciam mais bem equipados do que os membros das Espadas das Trevas, com quem Ains havia viajado antes. Ains enfiou a questão das Espadas das Trevas no canto de sua mente, deixando de lado seus pensamentos complicados sobre esse assunto, e então estudou os cavalos que aquelas pessoas montavam. Eles eram bestas majestosas. Ains não era equestre, mas como suas pelagens brilhavam e seus corpos estavam em ótimo estado de conservação, deveriam ser cavalos superiores. Os 4 homens montados cavalgavam em uma formação em forma de triângulo isósceles e também pareciam ter saído de um filme. Devo parecer um idiota cavalgando Ansuki. Eu certamente me sinto estúpido o suficiente. Ains estava bastante deprimido, mas ele parecia ser o único que se sentia assim. É uma criatura de aparência impressionante que você está montando lá. Essas palavras vieram de um dos camaradas de Igvard enquanto ele tentava iniciar uma conversa com Ains. Ao contrário de Igvard, não havia hostilidade em sua voz. Em vez disso, parece que Ansuki despertou a curiosidade de seu espírito aventureiro, e suas palavras foram repletas de admiração e admiração. Que tipo de besta é essa? É famoso? É o rei sábio da floresta. É. O que? Aquele monstro lendário? Os olhos do homem olhando se arregalaram quando ele exclamou de surpresa. Ainda não consigo me acostumar com esse tipo de reação. Eles têm que fazer um grande negócio por causa de um hamster. Com o canto do olho, Ains podia ver Ansuki balançando seus bigodes com orgulho, e suas orelhas se contraíram com o movimento. Provavelmente estava prestando atenção na conversa de Ains, dada a forma como estremecia sob ele. Ains golpeou impiedosamente Ansuki na cabeça com a mão enluvada, o que produziu um som profundo e reverberante do crânio da criatura. Não, acabei de ouvir Igvard falar sobre isso. Estou vendo, ele está vendo vermelho de novo. Como ele me descreveu. Ah, esqueça, você não precisa me dizer. Posso adivinhar pela expressão em seus rostos. Ah, minhas desculpas. Esse cara. Ele não é realmente um tipo ruim, mas às vezes fica cego com o que está diante dele. É uma maravilha como vocês têm ficado seguros com uma companhia assim. Ou esse grupo mudou muitos membros? Não, todo mundo está com a equipe desde que ela foi formada. Esse cara é um aventureiro muito bom, ao contrário do que sua personalidade sugere. Muito bom. Ain se virou para Igvard e recebeu um olhar hostil em resposta.
Vocês devem ter tido um tempo muito difícil, Ainz bufou. Então, depois de abandonar essa linha, ele levantou a mão, indicando que Narberal deveria suprimir a raiva que crescia dentro dela em relação a Igvarde. Ainz não queria começar uma luta aqui, havia coisas mais importantes que precisavam ser feitas neste momento. Após sinalizar para Narberal, Ansuki ergueu a cabeça. Milord, a cabeça do seu servo dói. Lágrimas brilharam naqueles olhos negros e redondos. Ainz sentiu uma pontada de arrependimento. Talvez ele tenha usado muita força. Ainda assim, teria sido ruim se ele tivesse sido jogado fora naquela velocidade. Ele não se machucaria mesmo se atingisse o chão. Uma vez, Ainz conduziu um experimento com um dos vassalos que tinha redução de danos semelhante ao seu, e não sentiu nenhuma dor, mesmo depois de cair de uma altura de 1 quilômetro. O problema era o que aconteceria se seus companheiros de viagem começassem a ter dúvidas sobre a resistência de Ainz. Agora que eles chegaram tão longe juntos, Ainz foi sincero sobre se dar bem com eles até o fim. Corra mais uniformemente. Eu não quero ter que usar força para me agarrar a você. Entendido? Milord deve estar preocupado com o corpo de seu servo. Desta vez, Ansuki chorou porque foi movido, e Ainz ordenou que ele vigiasse sua frente. Foi então que o companheiro de Igvarde de antes se dirigiu a ele em um tom respeitoso. Oh, é incrível pensar que você pode manter o equilíbrio em uma posição tão precária. Isso seria muito perigoso, mesmo para alguém com um bom senso de equilíbrio como o seu. Não. É porque estou acostumado. Embora pretenda instalar em uma cela em breve. Um arreio. Eu realmente não gosto disso. Só uma brincadeira, é claro. Se Milord deseja, então seu servo não tem objeções. Sob o olhar de reprovação de Narberal, Ansuki lutou para exibir a atitude condizente com um vassalo leal. As vibrações vindas de baixo da cintura de Ainz eram diferentes dos tremores da viagem. Ainz franziu as sobrancelhas ilusórias sobre o elmo. Não há necessidade de assustar um hamster com a intenção de matar, não é? Embora eu aprecie esse tipo de lealdade, isso não está indo longe demais? É bom desprezar os seres humanos, mas há uma hora e um lugar para esse tipo de coisa. Ela parece não entender bem esse conceito. Ela foi realmente projetada dessa forma? Não há muito o que fazer se ela for assim, mas ter Ansuki com ele já era um grande impulso para sua fama, e a combinação da lealdade incondicional do rei sábio da floresta a si mesmo era muito diferente do medo que inspirava nos outros. O primeiro faria as pessoas pensarem bem em Ainz e considerá-lo um nobre aventureiro. Embora não significasse muito para ele, ele queria continuar se desenvolvendo nessa direção já que tinha a chance de fazê-lo. Isso também acontecia porque ele queria ser considerado um herói. Além disso, seria útil ter pessoas de fora de Nazarick jurando lealdade a ele. Isso fez Ainz refletir sobre suas ações, e ele considerou que poderia ter sido muito rude com Ansuki. Portanto, ele deu um tapinha de leve no lugar que acabara de golpear, como se estivesse acariciando um pequeno animal. Milord, isso é constrangedor. O som de dentes rangendo era claramente audível para Ainz, através do galope dos cavalos. Você é parte da razão de eu estar fazendo isso, não? Falando nisso, o quão duro você está rangendo os dentes? Se ela está com ciúme de verdade, devo fazer algo por ela, certo? Narberal também tem sido muito leal, mas que tipo de recompensa posso dar a ela? Enquanto Ainz agonizava sobre dar a ela um anel ou algum outro tesouro, Igvarde falou de uma maneira totalmente hostil. Oi, Momon, chegamos. Depois de indicar que entendia, Ansuki gradualmente reduziu sua velocidade. Ao contrário de um cavalo, Ainz poderia se comunicar diretamente com Ansuki. Ainz não tinha experiência equestre e não estava nada confiante em parar um cavalo. É um pouco embaraçoso montar em Ansuki, mas eu deveria ficar feliz porque não tenho que andar a cavalo. Ainda assim, pode chegar o momento em que terei de fazê-lo, provavelmente devo praticar um pouco em caso de emergência. Ainz saltou de Ansuki e acariciou-o em gratidão. Narberal transformou seu cavalo novamente em uma estatueta e os homens amarraram seus cavalos. Então vamos. Que formação devemos tomar ao nos mover? Nós vamos assumir a liderança, você pode seguir atrás. Eu não me importo com o que você faça, apenas nos lembre e tome cuidado. Depois de ouvir a resposta irritada de Igvarde, Ainz levou Narberal e Ansuki para a floresta.
Muito parecido com a floresta perto da Vila de Carne, as florestas aqui não apresentavam sinais de habitação humana e eram muito difíceis de atravessar. No entanto, Ainz estava enfeitado com itens mágicos e, portanto, parecia uma planície plana para ele. Além disso, sua ansiedade em relação a Chaltear o fez acelerar o passo, a ponto de Igvarde ter que pedir que eles diminuíssem a velocidade. Bem, ele perguntou a eles, mas suas palavras grosseiras eram cheias de hostilidade. Narberal, que estava caminhando ao lado de Ainz, quase se virou para repreendê-lo, mas Ainz a forçou a ficar quieta. Estamos quase lá, haja como um adulto. Ainz sorriu sob seu capacete quando viu o olhar frustrado no rosto de Narberal. A essa altura, Ansuke havia percebido que algo estava errado e suas orelhas se mexiam continuamente, como se tivesse ouvido algo. Ain sabia o que havia causado aquela resposta de Ansuke, então ele sussurrou no ouvido de Ansuke. Pare com isso. O que? Milord, o que você? O som de metal que você deve ter ouvido é dos meus subordinados. Não preste atenção. Sim, é isso. Minhas desculpas, milord. A propósito, você percebeu alguém nos seguindo além disso? Ele ordenou a Nigredo que estabelecesse vigilância e tomou muitas outras precauções além disso, mas pediu novamente para ter certeza. Não, além disso, quase ninguém está nos seguindo. Oi, o que está acontecendo aí? Perguntou o homem que estava cavalgando ao lado de Ainz. Já que o representante da equipe Igvarde não estava fazendo essa pergunta, sua presença aqui não precisava de explicação. Ainz acenou com a mão, indicando que nada estava errado. Mesmo? O homem não parecia feliz com essa resposta, mas depois de sentir que Ainz não queria falar sobre isso, ele deu de ombros e não insistiu no assunto. Bem, não é como se eu te odiasse ou algo assim. Ainz meramente pensou essas palavras sem pronunciá-las enquanto avançava silenciosamente pela floresta. Depois de percorrerem uma certa distância, o som de armas sendo sacadas uma após a outra veio da retaguarda. Ainz parou e vagarosamente olhou para trás. Aconteceu algum problema? É algo que está acontecendo? Você está no ponto, deveria estar mais alerta. Esta foi a primeira vez que os outros homens mostraram sua aprovação pela hostilidade de Igvarde. Oi! Você, se escondendo aí, saia devagar. Igvarde estava gritando com uma árvore que era grande o suficiente para esconder a silhueta de uma pessoa. Em meio à crescente tensão no ar, Ainz calmamente caminhou até a árvore. Uma voz um tanto em pânico o chamou, mas Ainz não prestou atenção. Narberal observou como se fosse a coisa natural a fazer. Ansuke tinha suas dúvidas, mas não se opôs. Quando ele se aproximou da árvore, alguém saiu de trás dela, como se em resposta. A pessoa em questão estava vestida com uma armadura completa que era o mesmo preto que a de Ainz. Essa pessoa segurava um machado gigante, um bardiche, que irradiava um brilho verde doentio. A presença dominante desta guerreira encheu a cena com um ar estranho. Ou melhor, apenas partes dela estava cheia de estranheza. Ainz gentilmente levantou a mão e disse: Obrigado por ter vindo até aqui. Obrigado, Ainz-sama. A guerreira, Albedo, curvou-se respeitosamente a seu senhor e mestre. Então, Chaute. Quem é ela? Ela é uma amiga sua? E o que é isso sobre Ainz-sama? Essas perguntas ruidosas bombardearam Ainz por trás, uma após a outra. Esta foi uma reação totalmente compreensível para Igvarde e sua tripulação, mas foi uma ofensa imperdoável para Albedo, que ainda estava se curvando para Ainz. O rancor ardente ardeu em seu coração, e então ela o deixou escapar, como se planejasse incinerar tudo na área com as chamas de sua ira. Ansuke estremeceu, todos os pelos de seu corpo se arrepiaram, mais do que nunca. Dado que mesmo um espectador teve esse tipo de reação, quão pior deve ter sido para os alvos da fúria de Albedo? Seus rostos ficaram brancos e o suor oleoso escorria por suas testas quando perceberam que suas vidas insignificantes seriam extintas em breve. Permita-me apresentá-la a todos. Esta é minha companheira, Albedo. Ainz-sama, acho difícil acreditar que você me consideraria uma companheira. Afinal, eu sou apenas seu servo leal. Isso é verdade, então retiro essas palavras. Ela é minha subordinada. Isso responde à sua pergunta? Então, Albedo, comece a próxima etapa, como planejamos. Os homens ainda estavam olhando em silêncio atordoado enquanto Albedo caminhava em direção a eles. Oh, quase esqueci. Meu nome não é Momon.
Meu nome verdadeiro é Ains. Não que você precise se lembrar disso, é claro. Albedo sorriu presunçosamente ao ver os olhares confusos nos rostos dos homens. No entanto, aquele sorriso era tão gelado quanto o túmulo. Então, Albedo, lide com eles. Pegue um vivo. Não, um outro pode ser bom como sobressalente. O bloqueio já está em vigor, então você pode ir em frente e usar a comunicação mágica. Assim como o choque de ouvir as ordens calmas e desapaixonadas de Ains começou a se infiltrar nas mentes de Igvardia e seu povo, Ains continuou suas instruções. Leve seus cadáveres de volta para Nazarick. Se eles forem fortes o suficiente, podemos usá-los para experimentos em fazer mortos-vivos de alto nível. Entendido. Albedo levantou lentamente sua arma, o machado gigantesco. Não houve intenção assassina ou hostilidade nessa ação. Isso era esperado. Afinal, para Albedo, cortar as cabeças de formas de vida inferiores, humanos, era pouco mais do que cortar as folhas de um daikon. Se esta não fosse a ordem de Ains, ela poderia nem mesmo precisar balançar sua arma para verificar sua calma. Igvardia e seu grupo podem não ter entendido a situação, mas ainda sabiam que estavam em perigo e ergueram as espadas em preparação para lutar. Banhado em olhares de choque, Ains apenas encolheu os ombros. Ah, desculpe por isso. Eu me expressei mal na guilda. Quando eu disse seguir-me é morte certa, na verdade quis dizer se vocês me seguirem, matarei todos vocês. Assim, Ains pronunciou sua sentença de morte. Eu te avisei, mas você não quis ouvir. Essas são as consequências de sua escolha. Aceite-as com dignidade. Igvardia e seu grupo optaram por recuar. A razão pela qual todos eles imediatamente recuaram sem nem mesmo verificar o plano com sinais manuais foi porque eles entenderam a vasta diferença entre suas respectivas forças de batalha. Além disso, eles não recuaram como um, mas se separaram para fugir, a fim de maximizar suas chances de sobrevivência. A reação deles estava fora do escopo das previsões de Albedo, e ela chegou tarde demais para responder. Embora seus atributos físicos excedessem em muito os de Ains, perseguir um inimigo pela floresta ainda era bastante problemático. Ela perseguiu seu primeiro alvo em um instante, e o deixou inconsciente com uma habilidade de captura. A audição aguçada de Albedo pegou os sons de metal misturados com os lamentos dos homens em fuga. No entanto, ela não conseguiu obter uma posição precisa devido às árvores bloqueando sua linha de visão. Além disso, pessoas sem armadura de metal só faziam barulho quando pisavam na grama ou gravetos, o que só tornava mais difícil para Albedo localizar sua localização, já que ela não tinha níveis nas classes de Ranger e Rogue. Albedo balançou a cabeça e suspirou. Então ela emitiu um comando. Mari, lide com aqueles dois. Ah, certo, elimine o homem que foi desrespeitoso com a Insama.